Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafael Gonçalves. Eu sou o Marco Anthony. Heitor Selingardi. E hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui. Eu sou o Odair Júnior, educador físico e treinador comportamental. Você é louco, o cara é sensacional. Fiz estágio com ele. Eu também, faz tempo. Galera, e hoje nós estamos com um podcast falando sobre os 2 poderes mágicos do emagrecimento. Na verdade, nós vamos deixar o Odair Júnior falar um pouquinho. Ju, explica um pouco sobre esses poderes. Então, Rafa, os 2 poderes mágicos do emagrecimento é que quando a gente pensa, quando eu quero emagrecer, pensei em emagrecer, aumentei meu peso ao longo da vida e resolvi mudar. De alguma forma, eu não estou contente. Então eu tenho que pensar primeiro em 2 componentes. Eu preciso iniciar alguma coisa. Né? Eu preciso achar um caminho novo, porque o caminho que eu estou seguindo não está certo, e eu tenho que seguir. E 2, eu preciso continuar, eu preciso persistir, ter consistência nesse caminho. E o que acontece muito? Que as pessoas normalmente elas acham que começaram, então elas vão para uma academia, faz a matrícula, passa no nutricionista e não segue o que a pessoa faz, então, e fez a matrícula na educação física, na academia e não seguiu e acha que começou. Não começou. Ela precisa caminhar e aí ao longo do caminho ela começa a descobrir alguns problemas. Né? Então, Odair, me fala uma coisa, cara. Olha só, cara. Tô treinando já tem 3 meses, cara. Porra, e não tô perdendo peso ainda. Tô na academia, cara. Mas já tem 3 meses, é muito tempo já e eu não perdi nada, cara. E aí? Como é que fica? Então, é um erro muito comum, Heitor, que as pessoas acham que em 3 meses é o projeto verão, né? Finalizou lá o ciclo do inverno, entrou a primavera, a galera fala, mano, no verão eu quero estar... quero estar 10. Mas isso não tem como acontecer, Odair? Não tem. Eu acho que nem o Mr. M explica isso, cara. Porra, eu vejo assim, cara, um monte de gente, né, fazendo isso daí, falando que tem excelentes resultados. Então isso é mentira. Isso é conto da carochinha, cara. Isso é mito, isso é mito. Isso é um mito que, infelizmente, ainda muitas pessoas caem, cara. Muitas pessoas acreditam. As redes sociais fomentam muito isso, que as pessoas elas começam a ver, por exemplo, fulano, ciclano na rede social, cara, tá com um corpo show de bola. A pessoa dá algumas dicas qualquer lá na rede social, ela acha que, putz, aquelas dicas que ela me deu, eu acho que em 3 meses, no verão, da primavera ao verão, eu vou estar sensacional, vou estar bem. E balela, não dá. É um processo longo. Normalmente, quando eu trabalhava em academia, a pessoa falava, professor, eu quero estar bem pro verão. Eu falava, mas qual? Desse ano ou do próximo? Porque do próximo a gente conversa. Desse aqui, esquece. E as pessoas não gostavam. Vê se isso que eu vou te falar, cara, isso que eu construí dentro de mim, tá? Muitos anos de trabalho, né? Eu sempre falei para todos os meus alunos ou de consultoria que para você construir um corpo é a mesma coisa de você construir um prédio de 20 andares. Primeiro você tem que fazer uma fundação de 20 metros para baixo para depois começar a chegar no térreo. É isso aí, Odair? É isso, exatamente isso. Trabalhar muito bem a base, ter a base muito sólida. O sucesso de qualquer coisa, inclusive emagrecimento, hipertrofia, para qualquer coisa que as pessoas querem atingir, é a base. Não adianta eu pular etapa, que é o que normalmente acontece, né? Esse projeto verão, aí do primavera-verão, é isso. A pessoa acha que ela pode construir um prédio sem base nenhuma. E o que acontece? Fica preso no efeito sanfona. Até, muitas vezes faz umas loucuras, consegue ali resultados significativos até pelo tempo, né? Acredita que está indo pelo melhor caminho e não é esse caminho. A pessoa, o que acontece? Fica presa no efeito sanfona. Vai lá, perde peso, aumenta peso. Perde peso, aumenta peso. E muitas vezes aumenta até mais do que tinha. Ô Ju, e assim, só para dar uma continuidade, quebrar um pouquinho, explica só um pouquinho, eu não entendi muito bem, você começou a dar continuidade, você começou a falar, né, sobre a pessoa entrar, faz a matrícula, passa no nutricionista e às vezes ela começa a sabotar. Dá uma continuidade aí, só para não perder o show, a linha, né? A linha de raciocínio. Não, então, considerando que a pessoa iniciou, né? Então, tem aquelas que acham que iniciou, mas não iniciou. Então, iniciei, já estou lá um tempo, já estou 6 meses, já estou 1 ano, já estou 2 anos. Cara, eu já sei exatamente o que tem que fazer, mas eu sempre desisto. Sempre desisto. Então, quando eu falo dos 2 poderes mágicos, né, que é o do iniciar e o da continuidade, quando eu não dou continuidade, eu preciso avaliar aonde está o meu erro.
E normalmente o erro das pessoas, e o meu também, durante muito tempo na educação física, eu acreditava nisso. Eu não entendia por que as pessoas não tinham resultado, e eu quase saí da área, viu, gente? Eu quase saí da área algumas vezes, velho. Algumas vezes que eu não entendia. Eu falava, mano, não é possível. A pessoa vai no nutricionista, vem com o educador físico, a gente fala o que tem que fazer, ela não faz. Eu achava que o problema estava no educador físico, eu achava que o problema estava na nutrição, não é possível, eu falava, essa fórmula não dá certo. E aí foi onde eu descobri, né, que para a pessoa conseguir dar continuidade em qualquer coisa, inclusive no emagrecimento aqui que a gente está falando, de saúde, principalmente, saúde para o emagrecimento, ela precisa de saber sobre 3 pilares. Então, ela precisa ter conhecimento no pilar da alimentação, ela precisa ter conhecimento no pilar do movimento, e ela precisa ter conhecimento no pilar dos hábitos, comportamento humano. E, normalmente, as pessoas elas param no pilar do exercício físico, né, do movimento e da alimentação. Então, o que é comum? Você vê as pessoas persistindo nos mesmos erros, então se tornam erros recorrentes. Então ela até já sabe o que tem que fazer, quer falar, mas o problema é do nutricionista, que a nutrição que ele me passou é uma porcaria. Não, é a vida dessa pessoa. Ô, Júnior, fala uma coisa, cara, a gente vê bastante isso, né, cara? Esse comportamento das pessoas de culparem alguém, de colocar a culpa em alguém, Isso, o que gera isso? Qual que é o gatilho que as pessoas usam para culpar alguém e não olhar no espelho e falar, não, o problema é comigo, não com o nutricionista ou com o educador físico, cara? O que você na sua experiência aí de coach, o que você pode dizer pra gente sobre isso, cara? É isso que eu ia até perguntar, o que o Heitor acabou de falar, se é uma autossabotagem, né? Acaba sendo uma autossabotagem, só complementando o que o Heitor acabou de perguntar. Isso, ela acaba culpando outras coisas, mas ela se autossabota, né, Júnior? Eu acho que é isso que acontece com grande maioria, né, Júnior? É isso aí, pessoal. Normalmente é a autossabotagem mesmo, então as pessoas não conseguem evoluir por conta da autossabotagem, só que a gente não foi treinado para isso, né? Então, desde pequeno, a gente sempre foi treinado a procurar um culpado, né? Então, e a gente não vê isso na escola, até tinha algumas matérias nesse sentido, acho que o Heitor chegou a pegar essas matérias, que é mais ou menos da minha linha ali, que Olha o pessoal revelando a idade! Que é a educação moral e cívica, né? Ética, essas coisas todas. E isso trabalha nessa linha, né? Para a gente entender que a gente faz parte de uma sociedade. E o que acontece muito é que se ignora tudo isso, que, o quanto eu posso contribuir para a sociedade, o quanto eu preciso evoluir como ser humano para contribuir para a sociedade, e aí, quando eu busco alguma solução de algum desafio meu e não encontro, a tendência da sociedade é procurar um culpado. É mais fácil, né, Júnior? É mais fácil. Posso dizer também, então, que isso é uma coisa que já tem enraizada em nós, assim, né? É uma coisa que já vem lá atrás. Cultura, né? Uma coisa cultural, né? Pô, aconteceu um negócio, meu bairro, a culpa é do coisa. Aconteceu, a culpa é do outro. E nunca vai ser minha culpa. Porque eu não vou me mexer para fazer aquilo lá. Eu acho que o outro deveria fazer, mas não eu. Então, acho que isso também é puxado para a parte do nosso corpo também, igual que você falou, da alimentação, da nossa mente, ter uma mente saudável, porque acho que ela é a base de tudo, igual que você está falando. A gente acaba se auto-sabotando e sempre colocando o culpado para o outro. É uma coisa já cultural também, né, Johnny? Já vem desde criança, desde cedo isso, né? Não sei se é em todas as famílias, mas acho que a grande maioria. Eu acredito que vem desde sempre. Eu acho que a minoria das pessoas conseguem ter essa visão, né? Eu acho que é por conta até da educação dos nossos pais, porque eles passaram o melhor que eles puderam para a gente, né? Então, eu acho que a tendência é a gente aprimorando isso. E não tinha, né, a gente nunca ouviu. Existiram pessoas que tiveram o privilégio de pegar, né? Pais que de repente tinham uma outra linha filosófica de vida. Normalmente você vê isso muito na tradição oriental, né? Então você vê as pessoas que são adeptas da filosofia oriental de vida, eles já entendem isso. Por quê? Porque vem desde sempre. No Ocidente não. No Ocidente a cultura é outra. Agora que começou a entender que não adianta eu estender.
por exemplo, eu vou buscar, eu não está dando certo a minha dieta. A tendência é a pessoa buscar estender o conhecimento. Então, aquele nutricionista para mim não é o suficiente, eu vou estender para um outro. Aí não deu certo, eu vou para um outro, eu vou para o outro. Mas educador físico, esses exercícios estão dando certo, eu vou para um outro educador físico, eu vou para uma outra academia. Só que ninguém pensa em aprofundar. Então, o problema não é estender conhecimento, é aprofundar o conhecimento. Então, é você olhar para dentro e começar a entender quais são, né? A gente estava falando muito de fantasma aqui agora há pouco. Quais são os fantasmas que não deixam eu seguir o que eu tenho que seguir, né? Então, e como as pessoas não entendem isso, não entendem que vem de dentro, né? A transformação é uma porta que é de dentro para fora, que se abre de dentro para fora, as pessoas tendem a jogar a responsabilidade nas outras áreas e acabam, além de jogar a responsabilidade nas outras áreas, elas acabam querendo pegar alguns atalhos, né, nessas áreas. Então, por exemplo, eu não busquei nenhum... Eu entendi que é o movimento, eu entendi que é a alimentação, mas não busquei nenhuma informação de algum profissional dessa área. Eu vou por conta. Então, as pessoas tentam pegar atalho. Que nem, eu vou eu mal sei andar, eu vou querer fazer um HIIT porque eu já entendi que o pessoal fala que o HIIT é bom. Sabe o que acontece, Júnior? Eu vejo muito o seguinte, cara. As pessoas querendo buscar ajuda em muito material que tem aí nas redes. Só que assim, são ajudas do blogueirinho tal, da blogueirinha X, do blogzinho de não sei de quem, do João da Couve, porque o cara tem um corpinho mais bonito. E isso, querendo ou não, né, Júnior? A gente aqui, nós estamos em 4 educadores aqui, nós sabemos que não essa é a linha, né, Júnior? Essa não é a linha, cara, porque assim, o cara, claro, tô dizendo, né, mas o blogueirinho, ele é blogueiro, cara. Então, assim, por trás dele tem alguém ensinando ele. Só que ele coloca na rede. E aí, para a pessoa que quer buscar esse atalho, acha que porque o que o cara falou, tá certo, né, Júnior? Acho que o caminho não é esse, né, cara? Exatamente, Heitor. Acertou na mosca. Muitas vezes a pessoa... E até esse blogueiro, essa blogueira, às vezes está há muito tempo já na jornada e ela insiste e ela vira um produto, né? Acaba virando ela começa a comercializar o corpo dela e ela vende como se aquilo era muito simples. E muitas vezes ela não fala os bastidores dela. Por isso que eu falo muito dos bastidores, né? Lá nas minhas lives, o meu treinamento online chama os bastidores do emagrecimento, porque ela não fala os bastidores dela. E as pessoas que são leigas, que querem a todo custo, porque o ser humano já é egoísta de natureza, então ele vai querer quanto menos eu fizer esforço e mais tiver resultado, melhor. E aí acaba ganhando a galera... pescando essa galera pelo egoísmo. Então, vou nessa linha que vai dar certo. Não vai. Agora, se a pessoa começar a abrir, eu passo com fulano de tal há tantos anos, meu professor é tantos anos, eu treino há tantos anos, então a questão começa a ficar um pouco mais transparente, a pessoa começa a entender que não é tão simples assim. É um processo, muitas vezes, de anos que a pessoa leva. Ô, Ju, então pode-se dizer que qualquer projeto que a pessoa for começar, ela tem que começar trabalhando primeiro o emocional, o psicológico dela, antes de, sei lá, buscar um educador físico, uma parte de dieta. Explica um pouquinho melhor, pelo que eu mais ou menos entendi um pouco do seu raciocínio, dos fantasmas, essas coisas. É isso? Rafa, eu acredito que assim, eu acredito que não seja, tá? O Júnior vai explicar melhor, mas acho assim, Rafa, no meu ver, a gente tem que buscar um conjunto. Buscar tanto a parte da alimentação. Eu quero sair do sedentarismo, como a gente vive falando. Eu quero mudar meu estilo de vida. Só que ele vai mudar o estilo de vida na parte de treinamento, na parte de planejamento alimentar e também usando esse terceiro pilar aí que o Júnior está dizendo, a mente, cara. Então, assim, eu acho que é um conjunto, né, não, Júnior? É um conjunto, sim, pessoal. Ótima pergunta, ótima colocação, porque assim, quando as pessoas me procuram, o primeiro passo, que as pessoas chegam até mim lá no consultório para passar pelo processo de coaching, de emagrecimento, o primeiro passo que eu falo para a pessoa é que se ela conhece dos 3 pilares, se ela sabe o que ela precisa se alimentar, como ela precisa se alimentar da forma adequada, se ela já tem um acompanhamento, ou se ela sabe que ela precisa se movimentar. Se ela não sabe nada disso, porque assim, existem 3 tipos de pessoas. Existe aquela pessoa que eu não me incomodava com o meu peso, né? Então vinha engordando ao longo da minha vida e resolvi mudar. Então eu não tenho nenhum conhecimento na área de alimentação, resolvi mudar agora. Para esse tipo de pessoa, eu falo, cara, talvez o comportamento
não faça sentido para ela naquele momento. Então, melhor ela ir na área técnica mesmo, na área de passa com o nutricionista, vai atrás do educador físico, e eu já cheguei a dispensar as pessoas que, cara, eu só seguro ela lá, nesse caso, se ela entender, porque eu vou fazendo a pergunta, porque assim, deixa eu complementar, né, das 3 tipos de pessoa. É aquela pessoa que engordou ao longo da vida, não se incomodava e resolveu emagrecer. Tem aquela que já estava se incomodando, só que não sabia qual era o caminho. E tem aquela que já está incomodada já faz tempo, já buscou várias coisas para fazer, mas não conseguiu. Sabe exatamente o que tem que fazer, mas não conseguiu. Então, para os 2 primeiros perfis, cara, a parte técnica, se ela não tiver nenhum fantasma na vida dela, vai rolar. Mas hoje em dia, assim, eu faço normalmente eu vou fazendo esse questionamento para a pessoa, para ela entender. Porque muitas vezes, já lá no meu consultório, lá na primeira sessão, ela entende, fala, cara, mano, eu não sei, mas a minha vida tá uma zona. Então, beleza. Aí você vai entrar com o 3º pilar junto. Mas, por que eu faço isso também? Para a pessoa não ficar gastando dinheiro à toa. Né? Então eu falo assim, cara, às vezes ela já pode ir lá na parte de alimentação e já contratar o professor, ou vai para a academia, dá tudo certo. E flui. Com o tempo ela já vai ajustando algumas coisas na vida dela, que às vezes não tem muitas coisas muito graves ou muito profundas para resolver, e consegue. E nessa época de pandemia, ô Júnior, nisso que a gente está vivendo, qual é o grupo de pessoas, vamos dizer assim, que está mais procurando? Assim, a gente colocou, você acabou de colocar 3 tipos, 3 exemplos, né? E desse ano para cá, vamos colocar desde o ano passado para cá, que a gente está em pandemia ainda, né? Sim. Qual é o grupo que está mais procurando? O 1º, 2º ou o 3º que você acabou de colocar? Qual que seria? Só para a gente entender um pouquinho mais qual está sendo a procura. Sim. Boa pergunta também, Marquinhos. Normalmente é o 3º. Normalmente as pessoas, muitos sabem o que precisa ser feito e não conseguem. Só que tem uma questão que, assim, depois de uma live que teve com o Dr. Leonardo Pimenta, eu entendo que a nutrição também passou por algumas transformações muito grandes. Então, tem gente que acha, porque você precisa entender, e lá eu começo a cutucar essa pessoa para ver se realmente ela sabe o que precisa ser feito ou ela acha que precisa. Porque acontece muito. Mas normalmente, que nem eu fiz uma pesquisa, ficou uma pesquisa rodando um tempo na internet, e as pessoas tinham que preencher um formulário. 80% da pesquisa preencheu que sabia o que tinha que fazer, mas não sabia o porquê não conseguia fazer. Então, normalmente, segue essa linha. Mas, assim, agora acende um alerta, né? Será que as pessoas sabem mesmo? Porque quando a gente tem esse contato, e eu preciso aprofundar essa pesquisa, de entender mesmo. Cara, você sabe mesmo? Ou você acha que você sabe? Porque às vezes tem gente que acha que fazer a dieta lá, a dieta milagrosa, que é o caminho certo, eu vou comer alface direto, só alface, vai dar tudo certo. Viver de fotossíntese, né, Junião? Viver de fotossíntese, tem bastante disso, gente. Fala aí, Rafa, pode falar. Não, é que eu vou aproveitar a pergunta do Marquinhos a respeito da pandemia, e alguns alunos vêm procurando nós mesmos aqui também no consultório, a respeito que na pandemia começou a comer mais compulsoriamente, deixou de fazer atividade física, fica desanimado. Aí eu queria saber, isso daí também tem bastante relação, Ju? Tem muito. E a tendência, vocês vão ver que depois da pandemia vocês vão trabalhar bastante. Vai. Porque o que acontece? Isso aí eu estou falando de dados científicos mesmo, né? Que eu acompanho muito canal ligado à saúde da mente. Inclusive, tem um canal que eu sigo que chama Saúde da Mente, de um psiquiatra, o Dr. Marco Abud, e ele falou que antes da pandemia, o Brasil já era o país mais ansioso do mundo. E era o país mais depressivo da América Latina. Ele falava. Isso antes da pandemia, Júnior? Isso antes da pandemia. Agora, em termos de colocação, tipo, aonde está com relação a... Porque os outros países também sofreram, né, os impactos da pandemia, mas assim, comparando o Brasil com o Brasil ele quadruplicou os números de depressivos e triplicou os números de ansiosos por conta da pandemia. Isso eu já vi também, um tempo antes da pandemia, a OMS estava falando que até em 2020, 90% da população brasileira teria isso.
Depressão, ansiedade, síndrome do pânico e essas coisas. Então, antes da pandemia, agora eu não lembro aonde que eu vi, qual estudo, mas eu acho que passou até também na Globo essa matéria, e a OMS falou antes da pandemia, só complementando. Olha que coisa louca, e realmente de 2021 para 2022, olha como nós estamos. Olha esses dados do Dr. Marco. E a tendência é sério, cara. Então, nós vamos ter que trabalhar muito e com o aumento, né? Com aquela ansiedade já gerada, porque assim, vamos falar em números de novo. O Brasil, ele é o segundo país do mundo a investir em academias, em equipamentos, na área de movimento, de exercício. Só que, cara, ele é de longe assim um dos piores na relação de sobrepeso. Tem um dado recente aqui, não é tão recente, 2019, que é até onde saiu os dados do IBGE com relação a sobrepeso. 60,3% da população sofre com o sobrepeso, estão em estado de sobrepeso. Estados Unidos? Cara, não sei. Com relação aos Estados Unidos, eu não sei. Então, ansiedade, e vou falar para você que a ansiedade e a depressão tem uma relação muito direta com relação a esse aumento desse número. Porque assim, você começa a analisar. A nutrição brasileira só vem aprimorando, pesquisa só melhorando, esporte, exercício só aprimorando. Só que não está sendo ao contrário, né? Essa curva não está sendo descendente no sobrepeso, ele só vem aumentando. Então ele está em 60. Então, a cada 10 pessoas, 6 têm problema de sobrepeso. E vamos lá, né, Júnior? Como você disse, esses problemas de sobrepeso não é doença, né? A pessoa não tem nenhuma doença, né? Não tem nenhum. Mas sim, esse problema é devido à ansiedade, que a pessoa acaba descontando a ansiedade, a depressão dela, no quê? Na comida. E normalmente, obviamente, não é uma comida saudável, né, cara? É uma comida de fast food, são doces, são embutidos, e com tudo isso vem o quê? Colesterol, pressão alta, diabetes, enfim. O sobrepeso pode causar várias patologias também, vamos dizer assim, resumidamente, parte de articulação, parte óssea, enfim, é um contexto, né, Júnior? É um conjunto, né? Tudo isso, né? É isso aí, vem tudo isso mesmo junto, viu, Heitor? E vem também uma coisa que é o que segura, as pessoas nesse formato, que é o prazer. Então, infelizmente, as comidas industrializadas e hiperpalatáveis, elas atuam diretamente no sistema límbico. Então, funciona como uma válvula de alívio de pressão para combater a ansiedade, a depressão. É um ciclo. Então, todas as pessoas elas buscam esse tipo de alimentação porque, mesmo inconscientemente, porque o cérebro é uma máquina poderosíssima, ele já faz com que a pessoa busque, porque ele sabe que ele vai ter um alívio de pressão. Então, muitas vezes a pessoa se culpa. Fala, por que eu cheguei nesse ponto? Cara, se você não tivesse chegado nesse ponto, pode ser que você tinha enlouquecido, pode ser que você tinha dado um pau. Então, a pessoa não pode se culpar, porque é o cérebro dela querendo equalizar ali o excesso de pressão. Funciona como se fosse uma válvula de alívio de pressão. O Heitor conhece. Né? Da época do turbo. E funciona dessa forma. Só que traz a recompensa, que é o prazer, é o alívio momentâneo daquela dor, só que vai acarretando, né? Você vai sorrateiramente depositando consequências ruins para a vida daquela pessoa. E o duro, o grande problema é esse, cara. Porque quando a pessoa, como é um negócio sorrateiro, é um problema sorrateiro, então ele vai empilhando devagarinho, quando a pessoa entende que ela tem um problema, ela já está presa num ciclo vicioso. Então, é difícil você reverter uma estrutura de vício, porque aí já envolve sistema neural. O sistema neural já está muito forte, então você precisa colocar um no lugar, você precisa reforçar um novo caminho. Então, é isso aí. Galera, só para a gente finalizar, eu vou deixar uma coisa também que eu sempre falei, né, para algumas pessoas, para alguns alunos, enfim. Olha só, diante de tudo isso que nós falamos, eu falo para os meus alunos, para o pessoal de consultoria nosso, eu falo o seguinte, galera, enquanto você colocar o seu momento na frente do seu objetivo,
você não vai chegar a lugar nenhum. Porque é o seguinte, o prazer, ele é momentâneo. O seu objetivo é a longevidade que você vai ter. Então, assim, galera, só uma dica, cara. Coloca à frente de tudo o seu objetivo. Porque o seu prazer, ele é momentâneo. Comer um doce, comer uma lasanha, comer, sei lá, algo que te proporciona um prazer, ele é momentâneo. Então, assim, se você viver de momento, sempre momentaneamente, cara, o seu objetivo, ele vai estar cada vez mais longe de você. É isso aí, né, Rafa? É isso, é isso. Isso é um papo que daria para ficar mais de 1 hora, 2 horas aqui conversando, né, Júnior? Porque, ó, eu e o Rafa aqui, pelo menos a gente já conhece o Juninho. Não vamos falar a idade, né? Mas mais de 15 anos já, mais ou menos. Então tá sendo um prazer esse podcast aqui. Ouvir o Júnior falando com uma propriedade, algo que, assim, que a gente, lá no fundo, a gente acha que sabe, mas não sabe. Né? Não aconteceu com você também, né, Júnior? Olha isso. Pode falar. Aconteceu exatamente isso comigo, porque eu passei por um momento de... Cara, eu comecei a me debater, quando eu falei, né? Eu quase desisti da área, porque eu não entendia porque que as pessoas não tinham resultado. E aí um anjo, né? A vida é assim, o universo, ele, dependendo da nossa intenção, ele trabalha a nosso favor. Então ele entendeu que eu tinha algumas intenções e ele pôs uma pessoa na minha frente que um dia me falou desse método de treinamento comportamental, né? Que a gente fala método coaching. Hoje está um pouco distorcido o método coaching, mas assim, mas não deixa de ser o método coaching, é um método de performance de comportamento, né? E aí eu fui investigar essa parada aí, que eu falei, cara, não aguento mais, né, meu? Eu vou ficar enxugando gelo. Tava enxugando gelo, cara. E aí quando eu fui buscar, aí eu entendi que, cara, aí que foi onde que eu descobri o terceiro pilar. Aí eu descobri o terceiro pilar. Comportamental. É isso aí. Perfeito. Beleza? Galera, só tenho a agradecer o Júnior. Mais uma vez, aprendi muito com ele. Foi o cara que me deu estágio há 2003. Quando que era 2003? 2004. Fala nada, pula. Galera, só tenho a agradecer a presença do Júnior aí. Uma honra ele estar aqui com a gente. Cada vez mais aprendendo mais ainda com ele. Depois de anos, é um cara sensacional. Muito obrigado. Só tenho a agradecer a vocês. E até o nosso próximo podcast. Valeu, galera. Olha só, a gente também tá encerrando, que eu e o Júnior, a gente tem cabeleireiro agora, tá ligado? Eu tenho escova pra fazer, o Júnior tem uma progressiva. É nóis, galera. Tamo junto. Performance e saúde. Valeu. Valeu, muito obrigado novamente a todo mundo, ao Rafa, ao Heitor, principalmente ao Júnior, que é um paizão aqui, sem palavras, viu? É um irmãozão, paizão, né? Paizão, irmãozão. Valeu!